Olá, como estão os nossos estudantes do livro de Marcos, né? Sempre é bom estudar a Bíblia Sagrada, né? E chegou a hora de estudarmos mais uma lição no Evangelho de Marcos, né? Você tem gostado dos nossos estudos? Da lição da Escola Sabatina? Se tem gostado, deixe aí o seu positivo, seu like. Participe dessa corrente que tem estudado a lição a cada semana, esse estudo sobre o Evangelho do livro de Marcos, um dos evangelhos da Bíblia Sagrada, né? E se você ainda não se inscreveu no canal, chegou a hora, esse é o momento. Dá uma paradinha aí, se inscreva no canal, acione também esse sininho das notificações. Vamos aumentar o número de estudantes, o número de alunos aqui do curso sobre profecias, do curso sobre o livro de Marcos, o estudo bíblico de cada semana, né? Eu fico muito feliz em ver quantas pessoas têm gostado e têm deixado, inclusive, o seu comentário aí. Por isso, se você tem algum comentário, quer dar alguma sugestão, escreva aí. Vou ficar muito feliz de ler o seu comentário e responder. Ainda que seja uma coisa simples, dizendo, olha, eu estou assistindo de tal lugar, olha, essa oração me fez muito bem, olha, estou gostando dessa maneira, talvez fosse melhor assim, né? Dê a sua sugestão, participe, vai ser muito bom. E não se esqueça do sininho aí, ele é muito importante. Isso mostra que o canal é relevante e o YouTube oferece este vídeo para outras pessoas, e as pessoas também vão assistir. Vamos espalhando aí a corrente do bem, né? Muito bem. Eu tenho dito sempre que antes de você abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é sempre importante você pedir a orientação divina, sabedoria, né? O próprio Salomão disse que o temor, ou o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor, né? Ou o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? É uma coisa tá ligada à outra, né? Então, para termos sabedoria, temos que orar. E o livro de Tiago disse, né? Tiago escreveu lá, Tiago capítulo 1, né? Verso 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E Ele vai dar a sabedoria. Então, vamos orar. Ore comigo. Incline a sua fronte e vamos orar. Querido Pai Celestial, louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Estamos iniciando mais um estudo do Evangelho de Marcos e precisamos de sabedoria, entendimento. Quero pedir ainda uma bênção especial para essa pessoa que estuda comigo agora. Eu não sei o pedido que ela tem. Você que está orando comigo agora, fale com Deus. Pense, medite. Pense na bênção que você precisa. Pensou? Senhor, nosso Deus, o Deus que lê os pensamentos e também atende a oração. Abençoe essa pessoa que ora comigo nesse momento. O Senhor está vendo aí, está ouvindo, está percebendo, está lendo o pensamento, porque o Senhor conhece essa pessoa muito bem. Ouça, meu Pai. Atende, conforte, cure, alivie, abençoe. O Senhor é o nosso Deus poderoso, o Deus das causas impossíveis. Confiamos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você disse amém? Confie no poder da oração. E se tem falta de fé, já dissemos aqui, temos que orar, pedimos, Senhor, aumente a nossa fé, né? Me ajude na minha falta de fé. E Deus vai atender, e Deus vai responder. Bom, vamos ao nosso estudo de hoje, a lição número 9, o estudo número 9 no livro de Marcos, controvérsias em Jerusalém. Nossa, controvérsias, mais controvérsias. Nós já tivemos uma, né? Uma lição sobre isso, né? Nós vimos a partir de Marcos 8 que Jesus começa a anunciar de forma explícita o sofrimento que ele enfrentaria em breve, né? Lembram-se o que ele havia dito? Nós lemos aqui na lição anterior, não é? Marcos 8,31 diz assim, e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria.
Eu tenho dito que Deus sempre avisa. E Jesus começou a avisar ali, né? A dizer o que ia acontecer para que os discípulos não tomassem um choque. Mas eles não estavam preparados, né? Vejam, já no próximo capítulo, capítulo 9, no verso 31, ele disse assim: porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão. E morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Jesus foi avisando, Jesus foi contando, mas os discípulos não compreendiam isso, né? Parecia que a mente estava fechada, né? Eles criam que o Messias iria restaurar o reino aqui na terra mesmo, o reino terreno de Israel, né? Não podiam comprar não podiam compreender essa questão de sofrimento, de morte, nem mesmo de ressurreição. E o título da lição que estamos estudando agora é Controvérsias em Jerusalém. E vocês se lembram que na lição de número 3, nós também vimos algumas controvérsias de Jesus, não é? Quando você faz uma comparação entre os 1260 dias, aproximadamente, obviamente, do período de Jesus, que vai de Marcos capítulo 1 até 10, nós temos 5 controvérsias. E agora, nessa última semana, nós vamos encontrar 6 controvérsias em 2 capítulos. Capítulo 11 e capítulo 12. E são essas controvérsias que nós estivemos estudando ou estamos estudando essa semana. Nós vamos ver as cenas finais da vida de Jesus, que vamos estudar aqui nessa última semana, porque a última semana trata disso, não é? Na verdade, daqui para frente são as cenas finais. Nós estamos na lição 9, vem a 10, vem a 11, vem a 12, a 13. Então são as lições que aparecem então essa última semana da vida de Jesus. Por isso, o livro Desejado de Todas as Nações, escrito por Ellen White, diz assim: aproximava-se o tempo da Páscoa e novamente se dirigiu Jesus para Jerusalém. Reinava em seu coração a paz de uma perfeita unidade com a vontade do Pai e, com passo decidido, avançava para o lugar do sacrifício. Dos discípulos, porém, apoderava-se um sentimento de mistério, de dúvida e de temor. O Salvador ia diante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. Isso aparece lá em Marcos capítulo 10, verso 32. E continua dizendo: novamente chamou Cristo os 12 para junto de si, e mais positivamente que nunca, revelou-lhe sua entrega e seus sofrimentos. Eis, disse ele, que subimos a Jerusalém e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue às gentes e escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão. E ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e essa palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia, conforme Lucas capítulo 18, 31 a 34. Vejam que os discípulos não conseguiam compreender o plano da redenção quando Jesus seria morto, seria crucificado. Havia um período de sofrimento e estava muito próximo isto, né? Eles não percebiam, a mente estava embotada, não conseguiam pensar sobre isso. E nós temos então o início dessa semana, aqui na parte de domingo, a entrada triunfal. Esse é o título, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e aparece aí em Marcos capítulo 11, verso 1 até o 11. Eu gostaria de introduzir, antes de ler o texto bíblico, um trechinho a mais do livro O Desejado de Todas as Nações. Diz assim: 500 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Zacarias predisse a vinda do rei. Está lá em Zacarias capítulo 9, versos 9 a 10. Agora essa profecia se cumpriria. Aquele que por tanto tempo havia recusado honras reais estava indo a Jerusalém como o prometido herdeiro do trono de Davi.
Deixe-me dizer um pouco a respeito de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade fantástica. Eu já tive o privilégio de estar ali algumas vezes e passear por aquelas ruas antigas, né, por onde Jesus passou. Olhar para aqueles muros com aquelas pedras que contemplaram o período que Jesus ali esteve. Infelizmente, muita coisa mudou, mas muita coisa permanece igual. Quantos peregrinos, quantos cristãos caminham por essas ruas estreitas, meditando na vida de Jesus, né? Ela está localizada, Jerusalém, em uma região montanhosa. Ela está a uma altitude de 740 metros. Na época de Jesus, a sua população talvez fosse de 40, 50 mil habitantes, mas o número aumentava na Páscoa. Ainda hoje acontece isso, né? Não agora por causa da guerra, mas quando tinha o período de Páscoa, nos anos em que não havia a guerra, quantos peregrinos iam para aquele local, né? Lembrar-se ali da peregrinação de Jesus com as cruz nas costas, visitando ali a igreja do Santo Sepulcro, visitando o jardim da tumba, para se lembrar de Jesus, né? A cidade cobria apenas cerca de 1 quilômetro quadrado. A cidade cobria apenas cerca de 1 quilômetro quadrado, enquanto o Monte do Templo cobria cerca de 150 metros quadrados. O belo complexo do templo dominava a cidade. E agora Jesus está fora, ali, quem sabe, no Monte das Oliveiras, descendo em direção a Jerusalém. E a visão que ele tem é justamente do templo. E as pessoas seguem com ele. Vamos ler Marcos capítulo 11, a partir do verso 1. Diz assim: E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso, fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele, e muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho, e aqueles que iam adiante, os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o rei do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Jesus foi então descendo ali do leste e desceu o Monte das Oliveiras, talvez entrando pela Porta Dourada, no Monte do Templo, que atualmente está fechada. Muitos ficaram em comoção, notando a relevância da sua ação. A multidão gritava: Hosana, que significava salva-nos agora, mas acabou significando louvado seja Deus. Que cena impressionante, né? Eu imagino a alegria daquele povo, vendo Jesus se dirigindo para Jerusalém, montado num jumentinho. O cumprimento profético parecia tão próximo. Parece que Jesus ia realmente agora se tornar o rei de Israel. E Ellen White, comentando esse episódio no livro O Desejado de Todas as Nações, ela diz assim: Foi no primeiro dia da semana que Jesus fez sua entrada triunfal em Jerusalém. Multidões que haviam afluído a vê-lo em Betânia acompanharam-no, ansiosos de lhe testemunhar a recepção. Muita gente se achava a caminho de Jerusalém para celebrar a Páscoa e uniu-se à multidão que acompanhava Jesus.
O povo achava-se animado de nova vida e alegria. Surgia mais uma vez a esperança do novo reino. A esperança lhes raiou no coração, ao jubiloso pensamento de que ele estava para entrar na capital, proclamar-se rei e firmar seu poder real. Cristo estava seguindo o costume judaico nas entradas reais. O animal que montava era o mesmo cavalgado pelos reis de Israel. E a profecia predissera que assim viria o Messias a seu reino. A multidão aclamou-o como Messias, seu rei. Jesus aceitou agora a homenagem que nunca antes permitira. E os discípulos consideraram isso como prova de que suas alegres esperanças se realizariam, vendo-o estabelecido no trono. O povo ficou convencido de aproximar-se a hora de sua emancipação. E você pode estar se perguntando, por que será que Jesus permitiu isso? Por que Jesus alimentou essa esperança na mente daquelas pessoas? Por que ele deu essa esperança aos discípulos? Jesus veio a essa terra com um plano traçado, o plano da redenção. Mais de 300 profecias sobre a primeira vinda de Jesus se cumpriram na vida de Jesus. E a entrada triunfal era uma delas, sabe? Vejam, por exemplo, o que diz o comentário bíblico adventista. Notem só, o templo era o centro da vida nacional e religiosa judaica, o lugar natural para o Messias rei ser coroado, o primeiro lugar onde a sua autoridade deveria ser reconhecida e de onde deveria sair a convocação oficial para que o povo reconhecesse a sua soberania. Os sacerdotes e anciãos de Israel deveriam ter sido os primeiros a reconhecer a autoridade do Messias. No entanto, é dito que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então vejam, os sacerdotes tiveram a sua chance ali, não é? De receber e reconhecer Jesus como Messias. Talvez Jesus tenha tentado fazer uma entrada triunfal também em sua vida. Já aconteceu isso? Como você reagiu? Porque os sacerdotes daquela época não aceitaram, não. Será que você tem aclamado essa entrada triunfal de Jesus no seu coração com hosana, glória a Deus, eu aceito, eu reconheço? Ou será que você algumas vezes tem feito como a liderança judaica, né? Ou a maioria da população daquela época, né? Simplesmente ignorando o Rei do Universo? Hoje ele está aí, batendo no seu coração, pedindo para entrar. Uma entrada triunfal. E qual é a sua resposta? Escreva aí nos comentários. Escreva aí, Senhor, eu te aceito. Eu te aceito como meu Salvador e meu Redentor. Eu aceito que o Senhor entre no meu coração. Tem aquele hino que diz que entrada quer Jesus no teu coração. E ele está batendo, né? Que resposta hoje você vai dar? E isso nos leva ao próximo tópico aqui do nosso estudo da lição. Algo que mostra que essa atitude da liderança influenciou toda a nação e eles perderam a chance de receber o Rei do Universo. O título é Uma Árvore Amaldiçoada e um Templo Purificado. E se encontra ali em Marcos capítulo 11, dos versos 12 ao verso 26. Vamos ler. Leia comigo. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Interessante, né? Jesus falando para a figueira. Bom, ele falou com o vento, né? E o vento obedeceu. Ele falava, a sua palavra tinha poder, mas agora ele estava amaldiçoando.
Eu fui procurar no comentário bíblico adventista o que dizia lá sobre esse texto. E olha o comentário. Nessa parábola viva, a figueira frondosa representava a nação judaica. Era uma parábola viva que Jesus queria ensinar alguma coisa. Veja que o comentário bíblico continua dizendo: como a figueira estéril, a religião judaica estava destituída de frutos. Ela estava repleta de formas e cerimônias, mas lhe faltava a verdadeira piedade. A esterilidade da árvore representava a improdutividade de Israel e a maldição, o juízo que Jesus pronunciaria no dia seguinte: eis que a vossa casa ficará deserta. O propósito da parábola era preparar os discípulos para as cenas dos dias seguintes, quando os líderes judeus confirmariam a rejeição de Jesus. Que coisa triste, né? E isso realmente aconteceu. A gente pode perceber que até hoje o povo judeu como povo ainda estão esperando o Messias, sendo que o Messias já veio, cumpriu as profecias, fez o seu sacrifício, mas aquele não era o Messias que eles queriam, eles esperavam um Messias diferente e rejeitaram a primeira vinda de Jesus. Vamos ler mais um texto do livro O Desejado de Todas as Nações. Diz assim: a maldição da figueira foi uma parábola viva. Aquela árvore estéril, ostentando sua pretensiosa folhagem ao próprio rosto de Cristo, era um símbolo da nação judaica. O Salvador desejava tornar claras aos seus discípulos a causa e a certeza da condenação de Israel. Os judeus distinguiam-se de todas as outras nações, professando fidelidade para com Deus, haviam sido especialmente favorecidos por ele e pretendiam ser mais justos que todos os outros povos, mas estavam corrompidos pelo amor do mundo e a avareza. Essa é uma cena estranha, né? Porque a gente sempre viu Jesus abençoar e agora a gente vê Jesus amaldiçoar. Não é verdade? Mas a próxima cena é mais estranha ainda, né? Vamos continuar lendo aí o livro de Marcos, porque é a parte de um templo purificado. Diz assim: e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Que coisa, né? Havia ali um pátio do templo, um pátio externo. Ainda hoje existe ali as ruínas e dá para perceber o local que isso aconteceu, sabe? Você percebe ali as várias divisórias, onde talvez os cambistas estavam ali trocando o dinheiro pelo dinheiro do templo, e tudo tinha ali um impostinho que ficava para os sacerdotes, né? Eles se enriqueciam às custas das pessoas. Virou um comércio aquilo ali. Ellen White fala isso no livro Desejado de Todas as Nações. Ela diz assim: o pátio do templo estava como um vasto curral de gado. Com os berros dos animais e o agudo tinir das moedas, misturava-se o som de iradas altercações entre os traficantes e ouviam-se entre eles vozes de homens no sagrado ofício. Os dignatários do templo empenhavam-se eles próprios em comprar e vender e trocar dinheiro. Tão completamente se achavam dominados pela cobiça de lucro, que aos olhos de Deus não eram melhores que ladrões. Que coisa impressionante, né? Por isso que Jesus teve que agir daquela forma estranha. Na verdade, a Bíblia diz que mesmo a destruição do ímpio vai ser um ato estranho de Deus, mas necessário, né? No final dos tempos,
após o milênio, vai descer fogo do céu e destruir os ímpios, aqueles que se apegaram a Satanás. O fogo foi preparado para Satanás e os seus anjos, mas aquelas pessoas que estiverem tão apegadas a ele também serão queimadas e destruídas, né? Infelizmente. E a nossa lição comenta esse episódio. Diz assim, em Marcos 11, a figueira e o templo estão em paralelo. Jesus amaldiçoou a árvore, mas purificou o templo. Ações opostas. Mas a ironia é que os líderes religiosos, a partir de então, iriam conspirar para matar Jesus, e essa ação significaria o fim do significado dos serviços do templo que se cumpriram em Cristo. E eu fiquei pensando, sabe, nessa questão da purificação do templo. E aí veio uma pergunta que aparece aqui também, sabe? Que coisas em sua vida você precisa que Jesus purifique? Talvez alguma coisa tem que ser removida, ser tirada da mente, tirada do coração, um mau hábito, não sei. Alguma coisa tem que ser mudado, né? E quando a gente continua lendo o livro de Marcos, no capítulo 11, no verso 20 em diante, vemos o seguinte: e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las eis. E aí nós temos o nosso verso para memorizar, não é? Nós chamamos também de verso áureo. Vamos ler? Diz assim, e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Aí está Marcos capítulo 11, verso 25 a 26. Será que você precisa liberar perdão para alguém? Talvez alguém lhe fez mal, mas é você que sofre mais ainda, porque você não consegue perdoar e tem esse ressentimento no seu coração, talvez ódio, talvez tristeza, e isso não sai da sua mente, e você se martiriza. E o culpado é o outro, mas você que sofre, né? Sempre é melhor liberar perdão, sabe? Por isso que Jesus disse, perdoe para ser perdoado. Vamos orar? Ore comigo agora. Diz, e se você tem esse sentimento, peça ao Senhor que ajude você a liberar o perdão. Deixar de lado, deixar isso para lá, para você também ser perdoado. Tá bom? Vamos orar. Querido Pai Celestial, Pai de amor e misericórdia, louvamos o Teu nome porque o Senhor nos deixou a Bíblia Sagrada, com os ensinamentos necessários para uma vida mais feliz. Eu acabei de ler aqui, Senhor, sobre a necessidade de perdoarmos. Quantas vezes sentimos ressentidos e a gente não queria sentir isso. Queríamos tirar isso do nosso coração, esse ressentimento, essa tristeza, essa angústia. Quantas vezes pessoas nos ofendem, até mesmo nos machucam com suas palavras, com as suas ações. Mas, querido Pai, nos ajude a perdoar. Nos dê o dom de perdoar. O Senhor está vendo, Senhor, essa pessoa? Essa que está orando comigo agora. Ajude-a, Senhor, a liberar perdão para quem a ofendeu. Essa pessoa, Senhor, que ora comigo agora, que sente tristeza, sente raiva. Alguns sentem mesmo ódio, Senhor. O Senhor sabe o que aconteceu.
Ah, Senhor, ajude a eliminar esse sentimento de raiva, esse sentimento de ódio e coloque o sentimento de perdão, o sentimento de amor. Você que ora comigo, diga agora, diga comigo, Senhor Jesus, me ajude a perdoar e diga aí o nome da pessoa que precisa desse perdão. Diga, em nome de Jesus eu perdoo o fulano ou a fulana. Diga o nome da pessoa. Pai, me ajude a esquecer a ofensa. Ajude-me a amar e perdoar. E, Senhor, nos perdoe, nos purifique, nos torne mais espirituais, mais amáveis. Molde a nossa vida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. E você diga, eu creio em nome de Jesus. E para não ter dúvidas, escreva nos comentários aí, eu creio no poder de Jesus Cristo. Amém. Né? Vamos deixar de lado tudo isso. Bom, vamos para a próxima, né? Próxima parte aqui da nossa lição. E tem o título, Quem disse que você poderia fazer isso? Marcos capítulo 11, verso 27 a 33. Vamos ler. Tome a sua Bíblia. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele. E lhe disseram, com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Era uma pergunta difícil. Eles queriam ouvir que Jesus dissesse que a autoridade vinha de Deus ou coisa parecida para acusar ele, né? Sempre eles tentavam uma pegadinha, né, para Jesus. A lição comenta isso, né? Nós vamos ler aqui um trecho do comentário. Diz assim, os líderes confrontaram Jesus perguntando com que autoridade ele tinha agido no dia anterior. Eles não buscavam a verdade, mas queriam prender Jesus. Se ele admitisse que a sua autoridade vinha de Deus, eles diriam que um simples carpinteiro não tinha essa autoridade. Entretanto, se dissesse que a sua autoridade era humana, eles o rejeitariam, considerando-o um tolo. Quem disse que você poderia fazer isso? Eles perguntaram, né? Vamos ler. Mas Jesus respondendo disse-lhes, também eu vos perguntaria uma coisa, e respondei-me. E então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que o não crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo disseram a Jesus, não sabemos. E Jesus lhes replicou, também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. E a lição comenta dizendo que eles mentiram dizendo que não sabiam. E isso deu a Jesus a oportunidade de se recusar a responder à pergunta deles. Vejam só, eles queriam pegar a Jesus, na verdade, Jesus sabe todas as coisas, né? Tem todas as respostas. E não era o momento ainda, né? E eles tinham a chance ainda de se arrepender, né? E aí Jesus, então, conta uma parábola. É a próxima parte aqui do nosso estudo, né? A parábola da vinha e dos lavradores maus, que aparece aqui na nossa lição, né? Marcos capítulo 12, verso 1 a 12. Vamos ler, diz assim, e começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas esses, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes
outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro e dizendo, ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si, esse é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando dele o mataram e lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes essa escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isso foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia essa parábola e deixando-o, foram-se. E a lição comenta essa parábola, né? Diz a lição assim, a parábola da vinha e dos lavradores maus tem semelhanças com a parábola da vinha encontrada em Isaías capítulo 5, em que Deus representa uma acusação contra Israel. Todos reconheceriam o paralelo, especialmente os líderes. Nessa história, Jesus advertiu os líderes sobre o rumo que seguiam. Não era tarde demais para mudar e evitar o juízo inevitável. Nós também estamos vivendo aqui nos últimos dias, né? Eu tenho dito aqui que chegou a hora da volta de Jesus. Estamos vivendo no tempo do fim. Quando estudamos aí as profecias de Daniel, especialmente Daniel capítulo 8, percebemos que estamos vivendo no tempo do juízo. Muito em breve Jesus Cristo virá a essa terra e vai mostrar o resultado do julgamento. Alguns serão salvos, herdarão a vida eterna, outros serão destruídos pelo resplendor da sua glória e no final receberão a morte eterna. A volta de Jesus vai mostrar o resultado das escolhas da humanidade. E infelizmente para bilhões será a morte eterna. Mas que alegria em dizer que para uma grande multidão será a vida eterna e a companhia de Jesus e os seus anjos, né? O Senhor da vinha está chegando. E qual será o veredito da sua vida, né? Qual será o veredito da sua vida? Vamos para a próxima parte. A próxima parte tem como título Deveres terrenos e resultados celestiais. E está ali em Marcos capítulo 12, versos 13 a 17. Diz assim, e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles disseram-lhe, mestre, sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes, por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lá trouxeram e disse-lhes, de que essa imagem e essa inscrição? E eles lhe disseram, de César. E Jesus respondendo disse-lhes, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Que resposta fantástica, né? Impressionante a sabedoria de Jesus, por isso que eles ficaram maravilhados. Como alguém tem a resposta assim na ponta da língua, né? Ah, Jesus é fabuloso, é fantástico, né? E o livro O Desejado de Todas as Nações, que eu estou usando aqui, eu aconselho você a ler o capítulo todo, eu estou extraindo alguns textos, né? Diz assim, Jesus declarou que uma vez que estava vivendo debaixo do poder romano, deviam prestar-lhe o apoio que lhe exigia, no que não estivesse em oposição a um dever mais elevado, mas embora pacificamente sujeitos às leis da terra, deviam ser primeiramente leais a Deus. Veja, nós estamos falando aqui das controvérsias, né? Essa foi mais uma.
Mais uma controvérsia, né? Eles tentando pegar a Jesus de alguma palavra porque queriam prendê-lo, queriam matá-lo, queriam destruí-lo. E esses eram os líderes religiosos da nação de Israel. Na verdade, eram líderes religiosos e também líderes políticos, porque ali a religião se misturava com a política. Isso é um perigo, viu? É um perigo que a gente está vivendo num momento em que isso está acontecendo também em nosso país e em outros países, né? E aí vem a próxima pegadinha, a pegadinha dos saduceus e a ressurreição. Mas quem são os saduceus? Saduceus era um partido religioso e aristocrático que emergiu no período entre o Antigo e o Novo Testamento. O partido dos saduceus era formado principalmente por famílias sacerdotais. Por isso, geralmente, o sumo sacerdote pertencia a esse grupo. E agora esse grupo de saduceus chegam com a pegadinha para Jesus, né? Está lá em Marcos capítulo 12, dos versos 18 ao verso 27. Diz assim: então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, eles não criam na ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe dizendo: mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu. E nem este deixou descendência, e o terceiro da mesma maneira. E tomaram os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual desses será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos, que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. Notem o que a lição comenta a respeito desse episódio entre Jesus e os saduceus. A lição diz assim: os saduceus não acreditavam na ressurreição. Eles apontaram para um dilema na ressurreição de qual deles ela seria esposa. Jesus rebateu o argumento em 2 etapas. Primeiro, ele descreveu o poder de Deus na ressurreição e indicou que não haverá casamento no céu. Defendeu a doutrina da ressurreição, citando o Êxodo capítulo 3, verso 1 a 22, em que o Senhor declara que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó que ressurgirão. Sabe, tem muita gente que não acredita na ressurreição. Mesmo a Bíblia declarando claramente que haverá ressurreição. Tem gente que acredita que quando a pessoa morre, já vai direto para o céu. Bom, alguns acreditam que vão para o inferno. Bom, outros acreditam ainda que vai lá para um lugar intermediário, chamado purgatório, né? A Igreja Católica chama de purgatório, né? Não é assim tão bom quanto o céu, mas também não é tão ruim quanto o inferno. E a pessoa fica ali, né? Esperando, esperando. E aí, dependendo do tanto de rezas, o tanto de velas acesas, as indulgências que são compradas, né, e pagas pelos vivos, aí, quem sabe, eles vão para o céu ou então vão para o inferno. Tem gente que acredita dessa forma, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que os mortos ficam dormindo o sono da morte até o momento da ressurreição. Veja o exemplo de Lázaro, não é? Jesus disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, eu vou despertá-lo do sono. E quando ele disse: Lázaro, vem para fora, Lázaro veio para fora do túmulo. Ele não falou: Lázaro desce do céu, nem Lázaro sai do inferno, nem Lázaro sai do purgatório. E Lázaro, quando saiu da sepultura, não lembrava de nada.
Ele não falou assim, puxa, Senhor, estava no céu, estava tão bom. Não. Ele também não falou, Senhor, que maravilha, eu estava no inferno, estava terrível. Ele não se lembrava de nada porque ele estava dormindo o sono da morte, né? Veja, lá em Daniel capítulo 12, lá no Velho Testamento, já fala sobre a ressurreição, entre outros lugares. Mas ali diz o seguinte, leia comigo, Daniel capítulo 12, verso 1 e 2. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então Daniel cria na ressurreição, né? Não somente ele, outras pessoas também do Velho Testamento. Eu vou ler uma do Novo Testamento agora. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 17. Diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então veja, o apóstolo Paulo cria na ressurreição e ele segue dizendo, porque o mesmo Senhor descerá do céu e com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Eu estou gravando hoje a lição aqui na minha casa, né? Outro dia eu gravei aqui em casa e o cachorro latia como está latindo agora. E alguém disse assim, pôs no comentário assim, pastor, o senhor comprou um cachorro? Nem comprei, nem ganhei, nem tenho cachorro, né? Mas o cachorro que estava quietinho até agora foi acordado pelo inimigo. E está latindo e fazendo barulho e atrapalhando, né? Mas nós vamos continuar a lição mesmo assim com o cachorro e tudo, né? Muitas vezes não é fácil gravar, viu? Tem sido difícil. Eu normalmente não tenho gravado em casa justamente pelos barulhos que tem e tudo mais, né? Eu tenho ido até uma igreja aqui próximo, onde é um pouco mais silenciosa, ali tem uma sala e naquela sala a gente grava. Mas essa semana não será possível, então estou gravando aqui em casa mesmo. Ao som dos cachorros, quem sabe das motos, dos carros que passam, né? Decidi gravar à noite, porque seria mais silencioso, mas parece que o cachorro acordou. Mas vamos seguir a nossa lição, né? Vamos aqui para a nossa próxima parte, a parte de quinta-feira, o maior mandamento. O maior mandamento. Mais uma controvérsia, mais uma pegadinha. Vamos ler aí Marcos capítulo 12, verso 28 a 34. E aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Muita gente acredita que Jesus veio abolir os mandamentos. Algumas pessoas dizem isso, né? E essa seria uma boa ocasião de Jesus chegar e dizer, olha, meu filho, os mandamentos serão abolidos. Mas ele não fez isso. Nós vamos ver na resposta dele que os mandamentos estavam válidos e ainda estavam válidos. Vejam a resposta de Jesus. Ele disse assim, e Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Jesus aqui englobou os 4 primeiros mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus que tratam da nossa relação com Deus.
Vocês se lembram dele? Vamos lembrar aqui de forma resumida. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E Jesus continuou dizendo, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E aqui Jesus colocou então os outros mandamentos, os outros 6 mandamentos, aqueles que têm a ver com o nosso próximo, né? Iniciando, quem sabe, com os mais próximos, que são os nossos pais, e talvez aqueles não tão próximos, mas que também merece a nossa atenção. Vejam os mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Esses são os 10 mandamentos conforme se encontram em Êxodo capítulo 20. Olha, não pergunte para o Google. Eu perguntei para o Google lá, né, quais eram os mandamentos, e ele me deu os mandamentos do catecismo romano. Não, é os mandamentos da Bíblia Sagrada, conforme foi escrito com o dedo de Deus, lá em Êxodo capítulo 20. Busque a fonte da verdade, a Bíblia Sagrada, né? E a Bíblia segue dizendo, e o escriba lhe disse, muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Parece que as controvérsias ali se encerraram, né? Note que Jesus apoia a ideia daqueles que buscam o reino de Deus e se aproximam da guarda dos mandamentos. E a lição comenta a resposta do escriba. A lição diz assim, o escriba foi honesto, viu a clareza e a simplicidade da resposta de Jesus e a confirmou. Podemos imaginar o olhar de desconfiança de outros líderes religiosos. Jesus elogiou o escriba por sua resposta honesta, dizendo que ele não estava longe do reino de Deus. Mas não estar longe do reino não significa estar dentro dele. O escriba ainda precisava reconhecer quem era Jesus e segui-lo. Isso é, dar mais um passo na jornada de fé. Veja, ainda tinha algumas coisas mais. Tem muita gente que acredita em Deus, mas não segue a Deus. Tem gente que acredita na Bíblia, mas não segue a Bíblia, né? Na verdade, acho que se tem uma pessoa que acredita em Deus, é o diabo, né? Acredita em Deus, mas é o pai da mentira. Não se firma na verdade, né? Ellen White também comenta lá no livro Desejado de Todas as Nações, esse episódio. Ela diz assim, o escriba que interrogara Jesus era bem versado na lei e admirou-se de suas palavras. Não esperava que ele manifestasse tão profundo e completo conhecimento das Escrituras. Obtivera uma visão mais ampla dos princípios básicos dos sagrados preceitos. A sabedoria da resposta de Cristo convenceu o escriba. Sabia consistir a religião judaica mais em cerimônias exteriores do que em piedade exterior. A prontidão desse homem para reconhecer a exatidão do raciocínio de Cristo e sua decidida e imediata resposta perante o povo manifestava um espírito inteiramente diferente da dos sacerdotes e príncipes. O coração de Jesus moveu-se de piedade para com o sincero escriba, que ousara enfrentar os sobressenhos dos sacerdotes e as ameaças dos príncipes para declarar as convicções de seu coração. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, não estás longe do reino de Deus. Qual seria a resposta de Jesus para você agora? Olhe, você não está longe do reino de Deus. Ou será que ele diria, filho, você está muito longe, volte.
Se você tem se distanciado de Deus, agora é o momento de voltar. O momento de decisão sempre é o agora, porque o futuro a gente não conhece, né? Que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus, que o nosso Pai, nos ajude a ficarmos sempre nas proximidades do reino do Senhor. E para que Ele possa reinar na sua vida, vamos orar nesse momento. Ore comigo. Vamos orar. Querido Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, muito obrigado, Senhor, por ter enviado o seu Filho amado a essa terra para nos salvar. Hoje queremos te pedir que perdoe nossos pecados, purifique a nossa vida, nos transforme a cada dia, nos levando para mais próximo do reino de Deus. E você que está me ouvindo nesse momento, que ora comigo, diga assim: Senhor, me transforme a cada dia, me leve mais próximo do reino de Deus, eu te peço. Disse isso? Diga aí: Senhor, me leve mais próximo do reino. Eu lhe imploro, eu clamo ao Senhor. Nos entregamos nesse momento em tuas mãos, Senhor. Esteja com essa pessoa que está orando comigo nesse momento. Atende aos desejos do seu coração. Abençoe a sua família e a sua vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, chegamos ao final de mais um estudo de nossa lição da Escola Sabatina sobre o livro de Marcos. E eu quero pedir uma gentileza para você, né? Deixa aí o seu like, né? Deixa aí o seu positivo. Eu também gostaria de ouvir o seu comentário, né? Será que o cachorro atrapalhou muito? Às vezes ele atrapalha mesmo, né? É por isso que eu procuro gravar longe daqui, mas dessa semana não foi possível, né? E aí, o que você está achando do canal Chegou a Hora? Tem assistido a série sobre Daniel? Tem assistido os vídeos sobre os 6.000 anos? Estamos vivendo no tempo do fim, né? Se você não se inscreveu, se inscreva o quanto antes, acione aí o sininho das notificações, enquanto ainda podemos falar, porque, sabe, vai chegar um momento que talvez sejamos proibidos de falar, inclusive das coisas de Deus, né? Compartilhe aí com seus amigos, use no trabalho missionário, que mais pessoas possam fazer parte desse grupo que estuda. Vamos expandir o conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Não se esqueça de assistir os demais vídeos que a gente vai colocando aqui, porque eu sempre digo, chegou a hora da volta de Jesus. Maranata! E o que você diz? O Senhor logo vem. Amém. Nos vemos no próximo vídeo.